Olá, companheiros e amigos, internautas, companheiros do Brasil inteiro que nos acompanham através do canal da ULB. Eu tenho como entrevistado hoje um companheiro, historiador, pesquisador, membro do Diretório Nacional do PDT, companheiro Wendel Pinheiro, que aqui comigo vamos fazer aqui uma conversa falando um pouco desse fenômeno que está acontecendo no Brasil, que são essas manifestações ocorridas no mês de junho. Wendel, o que você atribui a essas manifestações? Qual é a tua visão acerca dessas manifestações? E o que se deu, qual o contexto que nós temos para que essas manifestações, para que o povo viesse às ruas reivindicando seus direitos? Bom, a gente tem aquele processo das manifestações no início, no mês de junho, né, Marcelo? Vale atentar que eram manifestações localizadas, feitas na Avenida Paulista, e eram reivindicações pela diminuição do aumento da passagem, eram a reivindicação por menos 20 centavos. E vale atentar que, inicialmente, o governo estadual, né, de Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, ele não fez caso dessas manifestações, tratou como na República Velha, como caso de polícia, e tentaram utilizar-se como se fosse movimentos que, na verdade, tinham um cunho de agitar a cidade e não de caráter reivindicativo. E no momento que esses movimentos de juventude pelo passe livre foram atingidos de forma coercitiva, de forma truculenta pela polícia militar, com certeza houve um sentimento de agregação pela população. Só que ninguém imaginava, em plena proximidade da Copa das Confederações, que o sentimento reprimido, né, da população diante de algumas questões, de alguns direitos sociais básicos, e que por vezes o Estado, desde o governo Lula e Dilma, herdando um processo de um Estado neoliberal na era FHC, e que mesmo com os avanços não resolveu todos os direitos sociais, então essas manifestações foi o desaguadouro de um certo descontentamento. Não bastavam os avanços econômicos, como o aumento real do salário mínimo, a questão da estabilidade inflacionária, e a gente vê, na verdade, a população querendo outras coisas. Só que é um movimento difuso, né, Marcelo? Ela acontece, é um fenômeno nacional, ela vai de São Paulo, aí o movimento Passe Livre perde a vanguarda do comando do movimento. São movimentos espontâneos, movimentos de cunho voluntaristas, que na verdade, por vezes, é um erro político, longe de achar que é uma virtude política, e na verdade foi um conjunto de indivíduos, numa sociedade extremamente atomizada, individualista, que aproveitaram esse momento para soltar as suas mágoas, suas agendas, e ao mesmo tempo você vê que esse movimento é um movimento de cunho não só apartidário, como policlassista, hegemonizado pela classe média, por uma juventude geral que nunca militou em partidos políticos ou em movimentos sociais ou organizações políticas afins, e mais ainda com um apelo neoconservador. Até brinco dizendo, Marcelo, que é um movimento que é a marcha pela liberdade, só que sem Deus e sem família do pré-64. Então esses movimentos, além de serem apartidários, hegemonizados pela classe média, principalmente por essa nova juventude, em especial da geração dos anos 80, final dos anos 80 para 90, é um movimento que tem um caráter apoliticista e marca com o discurso da despolitização da política. E também vale atentar também como um outro processo que, diante da democracia digital, na qual os partidos não foram preparados para isso e que muitas vezes subestimaram o espaço das juventudes partidárias, ou da mesma forma da lógica os movimentos sociais, vídeo, o movimento estudantil com a UNE, a UB, as entidades estudantis e o movimento sindical com as suas juventudes sindicais, não atentaram para essa juventude. E a conclusão que tivemos foi um movimento que, ao mesmo tempo, tinha muitas agendas, mas não tinha nenhuma, e ao mesmo tempo desse movimento você tem um caráter de desprezo às instituições democráticas, desprezo aos partidos, à própria classe política, aos próprios movimentos sociais, o que eu denominei num dos artigos meus sobre os protestos do Brasil do século XXI. O que eu vi
vi até hoje? Eu trato que são movimentos que têm uma democracia seletiva e que muitas vezes vai a um conservadorismo extremo, fazendo um paralelo até mesmo com os movimentos pró-nazistas na Alemanha de 31, salvaguardadas conjunturas históricas específicas. E aí, nesse processo, para finalizar essa tua pergunta, os partidos não estiveram preparados para uma nova modalidade dentro da pós-modernidade de se fazer política. Antes, até da década de 50, 60 e até teimosamente 80 e 90, você tinha uma sociedade, uma população em geral, que via os partidos como interlocutores entre a sociedade e o Estado. Hoje não, com a democracia digital, com as redes sociais de ação como o Facebook, como o Twitter, como as redes sociais, o Skype e outras redes sociais afins, você tem a sociedade que vai diretamente ao Estado fazendo as suas demandas, suas reivindicações, né, numa democracia direta, vindo parece que é o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau com a democracia direta do século XVIII vindo para o século XXI, e ao mesmo tempo o partido fica em último plano. Os movimentos sociais, como a UNE e o UBS, ficam em último plano e são categoricamente rejeitadas e desconsideradas e deslegitimadas pelo conjunto da juventude em geral. Você falou muito da questão do apoliticismo e do apartidarismo dessas manifestações, um claro recado aos partidos políticos brasileiros. Na tua opinião, o que é que o PDT, como partido político com uma história imensa, com um legado advindo de longe, como o PDT precisa se posicionar rumo a esse novo ativismo político existente na sociedade e o que podemos fazer de forma concreta para chegarmos a resultados em que a participação das pessoas dentro do PDT, nos partidos, possa se tornar uma participação um pouco mais qualificada? Pois é, como havia dito para você numa das nossas conversas anteriores, com Leonardo Zuppicchiati, com o Roberto Viana Júnior e até com o Rodrigo Cardoso, uma das formas que a gente pode dizer categoricamente é que esses movimentos ainda difusos, muitas vezes com um discurso às vezes ambíguo, contraditório, gente que não sabia nem que era PEC 37 e protestava a favor da PEC 37, vinha até uma pessoa conhecida que falava, não, eu sou contra a PEC 37, mas eu falei, o que é uma PEC 37? O que é uma PEC? Não sabia nem que era projeto de emenda constitucional. Mas, enfim, se você for ver um conjunto de algumas agendas, são agendas à direita das reformas de base de Jango. Eu acho que nesse fenômeno, já que os partidos estão em crise, estão fazendo um processo muito profundo de autocrítica, eu acho que o PDT já está fazendo já isso com as reuniões de executiva nacional, com as reuniões de diretórios estaduais, né, com as conversas das redes sociais, e o caminho é esse. A gente ouvir as vozes das ruas, ao mesmo tempo que temos que ouvir a voz das ruas, compreender, e a partir daquilo que eles reivindicam pra gente, a gente colocar a nossa pauta, mas de uma forma fácil, palatável, direta e objetiva. Porque, segundo o próprio Alberto Pasqualini, já em meados da década de 40, ele falava que a função do partido não é apenas cultivar a história, mas fazê-la. E aí, Marcelo, a questão é o seguinte, o que nós, em pleno século XXI, o PDT, temos como projeto de sociedade? Eu creio que dá para fazer a leitura do trabalhismo, com todas as suas bandeiras, com toda a sua história, mas olhando para as demandas do século XXI e levando em conta a democracia digital, que é a nova face da militância política, o ativismo digital. Se a gente não tiver em conta esse aspecto, como eu trato em um outro artigo no site do partido, que trabalhismo é esse do PDT em pleno século XXI, se a gente não levar em consideração a nova dinâmica social, o momento da pós-modernidade, que é a segmentação das lutas, e a gente não der a elas um conteúdo nacionalista e um conteúdo popular para uma transformação de uma sociedade como essa, para uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, mais solidária e rumo ao socialismo que tanto almejamos e que, segundo o Roberto Bobbio, ele fala na sua obra célebre Direita e Esquerda, né, que apenas estamos no início do caminho e não no fim da história, como Francis Fukuyama falava no início da década de 90 com o fim da União Soviética. Então, acho que o papel nosso é esse, de ouvir as massas, compreender, dialogar com as massas e, ao mesmo tempo, a partir desse diálogo, a gente colocar a justeza das nossas agendas, a atualidade das nossas agendas históricas. Mas não basta a gente apenas fazer isso. Para a gente escutar, para a gente ter a sensibilidade para dialogar e falarmos das nossas linhas programáticas, é necessário que cada um de nós, enquanto
quadros, dirigentes, militantes, lideranças de base tenham uma clareza ideológica, porque tem muitos de nós que afirmamos que somos trabalhistas, mas às vezes o cara nunca leu uma carta-testamento de uma mísera uma página, uma carta de Lisboa, um manifesto do partido. Então como é que a gente vai colocar a nossa mensagem, Marcelo? Então quer dizer, formação política, a organização das bases e ao mesmo tempo estarmos antenados para a realidade do século XXI em tempos difíceis da pós-modernidade, onde vale mais o imediatismo, o individualismo, o pleno consumismo. Então, essas visões, esses valores já estão se desgastando e já se mostrou, mesmo de forma difusa, ambígua, contraditória, paradoxal, que esse modelo liberal já está esgotado. E é necessário um processo de justiça social. Só que os movimentos, por negarem uma vanguarda, e o partido político, querendo ou não, é uma vanguarda avançada com caráter pedagógico, orientador, que guia as massas, e ouvindo as massas para poder guiá-las bem, então é necessário que o partido esteja preparado para esse momento. Se ele não estiver preparado para esse momento, com certeza a gente vai perder um espaço histórico rico, singular, e ao mesmo tempo que já estamos em plena greve geral hoje, né, vale remeter à memória que em 1962 tivemos uma greve geral. E só que temos uma diferença. A greve geral de hoje vem de um movimento que tem um conteúdo apolítico, que tem um questionamento à classe política e não tem uma pauta definida. Já o de 62, não. Você tinha a campanha da legalidade vitoriosa, que defendeu a posse de João Goulart, não pelo João Goulart em si, da defesa da Constituição, mas ao mesmo tempo porque ele encarnava um processo de avanço dos direitos sociais. E dentro desse processo você teve a greve geral de 62, que reivindicava por melhores garantias de trabalho, ao mesmo tempo não aceitavam o parlamentarismo que engessava os poderes constitucionais de João Goulart. E o que aconteceu nesse processo? Com uma greve geral, com uma ampla mobilização das massas, como rescaldo da campanha da legalidade, você teve isso em julho de 62, ou seja, praticamente cinco décadas depois, antes, né, do processo que a gente está tendo hoje, a gente teve 3 vitórias do movimento. Em primeiro lugar, você teve a queda de um primeiro-ministro. Segundo lugar, ao mesmo tempo, eles anteciparam um plebiscito que seria em 65, 64, para janeiro de 63. E, por fim, eles, ao mesmo tempo, conseguiram o 13º salário, que até hoje. Então, enfim, é uma gama de conquistas e que eu vejo que a greve geral de hoje não canaliza as mesmas demandas da sociedade. A sociedade até apoia, mas apoia de forma passiva e não proativa como o de 62. É isso. Nesse momento, tive a honra de entrevistar o companheiro Wendel Pinheiro. Agradeço a audiência dos companheiros internautas, companheiros que nos acompanham pelo canal da ULB. Um abraço e até a próxima.